Bom pessoal, vamos dar continuidade aí ao nosso curso de PHP. Hoje a gente vai aí aprender a estrutura if, aquela estrutura que a gente estava fazendo de controle, que há alguns exemplos do início eu falava que não se preocupar, que a gente vai aprender sobre essa estrutura. Então essa aula agora a gente só vai falar sobre a estrutura if e o switch, tá? Bom, eu vou fazer uma breve descrição aqui rapidinho, o que vem a ser tudo isso. Bom, estrutura if é a estrutura de controle, melhor dizendo, são comandos comuns, tá? A maioria das linguagens de programação tem um uso dela que é muito fundamental. E o uso delas é para realizar decisões lógicas, testar se determinada expressão é verdadeira ou é falsa, tá? Ela pode aí ser seguido de uma estrutura de repetição, como laço, tá? Que a gente vai aprender isso mais para frente, que é o while, do while, o for e o for each, tá? Então ela é usada aí para fazer comparações. Os operadores que a gente vai mais usar não, os operadores utilizados na estrutura de controle são os operadores de comparação, tá? A instrução if, tá? Vou abrir aqui, vamos começar aqui já abrindo o bloco de notas, tá? A gente vai criar um novo arquivo, vamos criar aqui a super tag, vamos criar aqui os dois ponto php, vou dar um enter aqui e aqui no meio a gente vai programar. Bom, a estrutura if, como a gente utilizou no começo, ela tem por finalidade de tomar uma decisão e efetuar um desvio no processamento, é claro, da condição atribuída, onde você vai ver se o certo resultado é verdadeiro ou é falso, tá? Sendo a condição verdadeira, será executada, e a instrução que estiver escrita após a instrução, tá? Isso só retorna valores booleanos. Vou dar um exemplo aqui, tá? A gente vai criar aqui uma variável A, e essa variável vai receber um valor de 16, dá o ponto e vírgula. Então essa variável aqui, ela está recebendo um valor do tipo inteiro 16. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma seguinte condição: se, if quer dizer se entre, olha a sintaxe, é entre parênteses, tá? E aqui dentro vai ficar a condição. Aqui no meio desse parênteses aqui irá ficar a condição. Daqui não precisa pôr ponto e vírgula aqui, tá? O if não tem ponto e vírgula. Você vai colocar aqui se a variável a ela é menor que 14, vamos colocar 14, menor que 14, então ela vai imprimir print, entre aspas, ponto e vírgula, no meio, o valor de a é menor que 14, ok? Então essa é a sintaxe do if, ok? Criamos uma variável que recebe o valor de 16 e a gente fizemos uma seguinte comparação: se, entre parênteses, a variável a, perdão, tá faltando um a aqui, tá? A variável a é menor que 14, então ela vai imprimir este valor. Se ela não imprimir, ela não vai imprimir nada. No caso aqui, o que está acontecendo? A variável a é menor que 14? Não, ela é maior que 14, tá? Então ela não vai imprimir nada. No browser ela não vai imprimir nada. Vou dar um salvar, nunca se esqueça de salvar. Eu vou colocar aqui if, vou colocar aula if. Não esqueça do PHP, da extensão .php, ok? Eu vou salvar lá na unidade C. Na verdade já estava, mas só para a gente mostrar como é que você salva. Eu vou dar um salvar aqui. Eu vou lá no localhost e vou procurar aqui aula do if. Tá aí, não mostrou nada. Por que não mostrou nada? Porque aqui na instrução a variável, a estrutura de controle está dizendo o seguinte: SA é menor que 14. Ela não é menor que 14, ela é maior que 14. Só que eu estou falando aqui para imprimir, se ela for, no caso aqui, menor que 14, e ela não é menor que 14, se eu colocar aqui que ela é maior que 14, aí ela vai imprimir,
vou não salvar, a gente vai lá no localhost, F5, aí ela imprimiu, o valor de A é menor que 14. Então existe mais uma instrução aqui abaixo, que é o else, tá? Que o comando else, se a instrução de if não for verdadeira e você quiser fazer com que algum código alternativo seja imprimido, se for falso, use o comando else, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um enter aqui e vai colocar else, e a gente vai printar embaixo, print, entre aspas, ponto e vírgula, aí você escreve o valor de A não é menor que 14, ok? Tá aí, ó. Se você querer imprimir outra alternativa, você vai dizer o valor de A não é menor que 14. O que havia acontecido? A gente só havia colocado print o valor de A é menor que 14 aquela hora e não imprimiu nada. Agora vai imprimir a seguinte alternativa, que é o valor de A não é menor que 14. Eu vou colocar aqui até letra maiúscula, tá? Vamos dar um salvar, vamos lá verificar, F5, aí, o que o else faz? O else, ele funciona como uma válvula de escape. A gente colocou aqui para imprimir se a SA é menor que 14, ela não é menor que 14. Então ela não vai imprimir o comando if. Então a gente vai usar o else como escape para imprimir o valor de A não é menor que 14. Ou seja, você pode estar utilizando aí que a variável, usando um termo de comparação. Vamos fazer o seguinte: A é igual a 14, a variável A aqui não é igual a 14. Então o valor de A não é igual, perdão, com letra maiúscula, igual. Então, o que está dizendo aqui? Eu estou agora usando a comparação, sinal de igualdade. Estou vendo se é igual ou pode ser diferente também, tá? Você pode estar utilizando diferente, que é daquela maneira, mas vamos utilizar de igualdade, tá? Aqui está falando se a variável A é igual a 14, não, ela é 16. Vamos verificar, salvar, vamos dar F5. O valor de A não é igual a 14. Agora, se eu coloco aqui 14 na variável, arquivo, salvar, F5, o valor de A é igual, perdão, estou usando igualdade, é igual que 14. Vamos deixar aqui mesmo, só para a gente aproveitar o conteúdo mesmo da aula. F5, o valor de A é igual que 14, ok? Então essa é a maneira de você utilizar a estrutura de controle. Não tem não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? É bem simples e bem prático aí para você utilizar. Na linguagem de programação é muito utilizado isso, mas mais adiante a gente vai aprender Laço. Você vai ver que essa estrutura de controle é muito fundamental na programação, tá? Bom, e a gente tem aí o else if. Como seu nome sugere, é uma combinação de if, tá? E else, na mesma forma que o else. Eles têm o comando if para executar uma instrução, tá? Diferente de cada caso de expressão if original ser avaliada como falso, porém o contrário de else, ele executa aquela expressão alternativa somente se a expressão condicional de else if for avaliada como true. Como isso funciona? Se eu colocar aqui else if, tá? E eu colocar aqui print o valor de A aqui é igual a 14, só que eu vou voltar aqui, eu vou colocar o valor de A é igual a 13, tá? Vou colocar 16 como estava. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer como o if aqui faz, o else if pode fazer a mesma função. Você, entre parênteses, tá? Você vai utilizar a variável A, ela é igual, é igual a 16, aí o valor de A é igual a 16.
ou else print, entre aspas, os valores não são iguais. Eu não estou indentando aqui, tá? Iguais. Eu não estou indentando aqui o não, till, para mim não codificar, porque no PHP a gente precisa codificar isso. Então a gente vai utilizar sem acentuação, nenhum tipo de acentuação, tá? Print aqui tá faltando o T, ponto e vírgula. Bom, o que o else if faz? O else if ele faz como o if, só que você quer fazer, vamos dar um exemplo que você quer fazer uma sequência de combinações, de comparações. Então, se aqui a variável está recebendo A, a variável está recebendo o valor 16, e você está fazendo uma comparação, se A é igual a 14, então o que vai acontecer? O valor de A é igual a 14, não vai imprimir que é igual a 14, ela vai pular para o seguinte else if e vai comparar novamente. Se A é igual a 16, aí ela vai imprimir este valor na tela. O valor de A é igual a 16. Vamos lá ver, arquivo, salvar. F5, aí o valor de A é igual a 16. Então o if funciona como o else if funciona como if. Você pode fazer aqui mais combinações. Vou dar um copiar aqui. Copiar. Dá um enter. Dá um enter, dá um enter. Eu vou colocar aqui o valor de A é igual a 15. O valor de A é igual a 14. O valor de A é igual a 13. Então o que você faz? O valor de A, deixa eu colocar aqui 15, 14 e 13. Então o que eu fiz aqui? Agora eu fiz aqui uma sequência de else if para fazer a seguinte comparação. Aqui a variável está recebendo 16. Então o que ela vai imprimir? Ela vai imprimir 16. E se eu colocar aqui 13? Ela vai imprimir esse else if aqui. Ele vai seguir essa. Ele vai depurar até aqui, vai chegar aqui e vai imprimir esse valor. Vamos lá ver? Dá um salvar. F5 tá aí, igual a 13. Se eu colocar aqui o valor de 15, ele vai imprimir 15. Vou salvar. F5, 15. Mesma maneira você pode estar utilizando aí o tipo de dado string, tá? Tipo de dado string que é entre parênteses. Então se a variável A é igual a 14 do tipo string, não. Coloca aqui. Não, aqui não precisa, perdão. Aqui já está dentro da string, da cadeia de string. Então o que ela vai comparar? Ela é igual a 16? Não, ela é 15. Ela é igual a 15? Ela é igual a 15, mas do tipo string. Deixa eu colocar tudo aqui. Os valores são iguais. Então o que ela vai comparar? Ela vai comparar agora do tipo de dado string. Vamos lá ver. Vamos dar um arquivo, vamos dar um salvar. Com certeza vai ficar da mesma maneira. F5 vai ficar da mesma maneira. Se eu colocar aqui o valor string de 16, arquivo, salvar, dá um F5, tá aí 16. Tá aí um exemplo bem prático para você utilizar aí na sua programação. Não tem como fugir disso. Toda programação tem a sua estrutura de controle, tá? Logo mais adiante a gente vai aprender laço. Agora a gente vai aprender outra maneira mais sofisticada, mais elegante, que é o switch case, tá? A gente vai aprender o switch case, que é uma estrutura também de controle, usando o operador de comparação igual, retornando o valor se é falso ou verdadeiro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aprender agora a sintaxe do switch. O que vem o switch? Switch, só para escrever, ele já é meio chato. Você vai colocar aí o WTCH, tá? Aí você vai aprender a fazer o mesmo que você faz com a estrutura de if, mas com um switch, mas a sintaxe totalmente diferente. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou criar aqui uma variável, novamente. Essa variável, vou colocar o nome de A. Eu vou colocar aqui de